Em uma publicação na Nature, em 1977, Stuart Pinn se refere a um nível trófico como uma posição na cadeia alimentar que descreve como a energia e os nutrientes são transferidos de um organismo para o outro. A densidade de organismos diminui à medida que se sobe na cadeia trófica, devido à menor eficiência na transferência de energia entre os níveis. A biomassa e o número de indivíduos são maiores nos níveis mais baixos e menores nos níveis mais altos. Os níveis tróficos de uma cadeia alimentar são geralmente divididos de forma hierárquica, com base na função ecológica de cada organismo no ecossistema. Eles incluem produtores, nível mais baixo, que são os organismos autotróficos, como as plantas e as algas que produzem energia geralmente por meio da fotossíntese, os consumidores primários, que são os herbívoros que se alimentam diretamente dos produtores, os consumidores secundários, que são predadores que consomem os herbívoros, os mesopredadores, como descrito em algumas fontes, que são predadores de médio porte que ocupam uma posição intermediária na cadeia trófica, geralmente com alta densidade populacional. Predadores de topo ocupam um nível trófico mais alto e não possuem predadores naturais significativos. Eles regulam a abundância de mesopredadores e presas, controlando as populações e evitando desequilíbrios ecológicos. É importante lembrar que a dinâmica alimentar nos ecossistemas é mais complexo do que essa explicação simplificada. Muitos organismos ocupam diferentes níveis tróficos ao longo de suas vidas. Assim, uma teia alimentar é uma representação mais precisa das interações ecológicas. Mas não vamos nos aprofundar nisso agora, já que é apenas uma introdução. Alguns predadores de topo atuais incluem, por exemplo, a onça pintada. Mas o primeiro predador de topo conhecido, acredite ou não, ele poderia chegar a cerca de 1 metro de comprimento. Para a época, isso era bem impressionante. E qual era essa época? O período Cambriano, que ocorreu há cerca de 541 a 485 milhões de anos atrás. Nesse mundo tão distante no tempo, os ecossistemas eram muito diferentes dos atuais. A vida se expandia e dominava os oceanos, com a maioria dos organismos sendo invertebrados, como a lucigênia, e artrópodes de corpo duro, como trilobitas. Mas a estrela verdadeira desse vídeo é um animal chamado Anomalocaris. Mas calma, que sobre ele eu explico logo mais. Por enquanto, fiquem com o vídeo. Para começarmos de verdade este vídeo, não podemos deixar de falar sobre um dos eventos mais importantes da história da vida na Terra, a explosão cambriana. Esse evento de diversificação, ocorrido no início do Cambriano, mudou completamente os ecossistemas marinhos e deu origem a muitos dos principais filos animais. Diversos desses filos deixaram descendentes que estão vivos até hoje. De acordo com o trabalho de Andrei Zhuravlev e Rachel Wood, publicado na Nature, a explosão cambriana foi um fenômeno marcado pelo surgimento dramático de metazoários, ou seja, animais, com esqueletos biomineralizados, pelo aumento da complexibilidade comportamental e pela reorganização do substrato marinho, que alterou o registro sedimentar e resultou no desenvolvimento dos primeiros ecossistemas marinhos complexos, com teias alimentares estruturadas. Dados paleontológicos mostram que diversos filos de metazoários apareceram no registro fóssil em intervalo relativamente curto, durante a transição Ediacarano-Cambriano, 560 a 520 milhões de anos atrás. Rapidamente, esses organismos expandiram-se ecologicamente, levando ao estabelecimento de ecossistemas dominados por animais, na época principalmente invertebrados. Uma das inovações que marcaram esse período foi a biomineralização, quando várias linhagens de metazoários desenvolveram partes rígidas como conchas e exoesqueletos, um processo que, segundo o artigo Causas e Consequências da Explosão Cambriana, ocorreu devido a mudanças ambientais, como o aumento da concentração de cálcio nos oceanos e a oxigenação das águas, criando condições ideais para que várias linhagens de metazoários desenvolvessem estruturas rígidas, aumentassem de tamanho e se tornassem mais morfologicamente complexos. Todos os fatores citados anteriormente formaram esse evento único e de abrupta importância que ficou conhecida como explosão cambriana. Como mencionado, a explosão cambriana foi um marco não apenas pela diversificação dos animais, mas também pelo surgimento das primeiras cadeias e teias alimentares complexas. O aumento dos níveis de oxigênio permitiu a expansão de ecossistemas marinhos biodiversos e estruturados. Além disso, a predação desempenhou um papel central, desencadeando uma verdadeira corrida armamentista entre predadores emergentes e suas presas, levando a adaptações como esqueletos rígidos, aumento no tamanho de novas estratégias de defesa, o que levou ao aumento da diversidade morfológica e funcional nas comunidades marinhas. Para entender melhor como isso foi possível, precisamos voltar um pouco no tempo, saindo do Cambriano e indo para o Neoproterozoico, mais precisamente no Criogeniano. Tivemos duas grandes glaciações nesse período, conhecidas
como Sturtiana e Marinoana, que deram origem ao evento chamado de Terra Bola de Neve. Durante e após a glaciação Sturtiana, o intemperismo químico das rochas liberou uma grande quantidade de nutrientes nos oceanos, principalmente fosfato, que é um nutriente essencial para muitos organismos fotossintéticos. Esse aumento de fosfato levou a uma maior produção primária por organismos fotossintéticos, como as algas, o que por sua vez resultou em um maior sepultamento de carbono orgânico no fundo do oceano, estabilizando os níveis de oxigênio e promovendo a oxigenação nas águas marinhas. Com mais nutrientes e condições de oxigênio mais favoráveis, as algas nanoplanctônicas começaram a substituir as cianobactérias, que até então dominavam os oceanos, tornando-se um dos principais produtores primários. Essa mudança criou uma base alimentar mais eficiente, com maior transferência de energia para os organismos de níveis tróficos superiores, o que permitiu o crescimento de organismos maiores e mais diversificados nos períodos seguintes. E como comenta Andrew Ngo em 2017, esse processo não foi apenas uma troca de dominância entre grupos de fitoplâncton. A melhoria da base alimentar combinada com as águas mais oxigenadas e estáveis permitiu o surgimento de cadeias alimentares mais complexas e contribuiu diretamente para a diversificação dos primeiros animais durante o período Ediacarano, e mais tarde, no Cambriano. O ambiente marinho do Cambriano foi um verdadeiro laboratório de inovações biológicas, marcado por importantes mudanças ambientais e ecológicas. Os oceanos eram predominantemente rasos e quentes, com plataformas continentais submersas que forneciam áreas ideais para a vida marinha se expandir. No entanto, uma característica peculiar era a variação dos níveis de oxigênio, que afetava diretamente a composição das comunidades marinhas. Em algumas regiões, as águas mais profundas frequentemente apresentavam condições de baixa oxigenação, hipóxia e disóxia, criando zonas inóspitas para muitos organismos, como explicam Lee e Reading em 2018. Os recifes cambrianos passaram por transformações significativas ao longo desse período. No início do Cambriano, eles eram dominados por arqueociatos, um grupo de esponjas calcárias que funcionavam como os corais dessa época. Após um evento de extinção, esses recifes foram gradualmente substituídos por esponjas litistídeas e carbonatos microbianos, já que essas esponjas tinham uma capacidade impressionante de sobreviver em ambientes com pouco oxigênio, como detalhado por Lee e Reading em 2018. Além disso, o clima global do Cambriano era um de efeito estufa, com temperaturas mais altas que favoreciam a estratificação das águas, reduzindo a circulação e limitando a ventilação em regiões mais profundas. Esse cenário resultou em eventos periódicos de extinção de várias espécies de trilobitas e fitoplânctons devido à intrusão de águas pobres em oxigênio nas plataformas marinhas, de acordo com os mesmos autores. A comunidade marinha desse período foi dominada por invertebrados, como trilobitas, braquiópodes e diversas esponjas. Uma das inovações mais importantes foi o desenvolvimento de esqueletos rígidos e biomineralizados, que não apenas ofereciam proteção contra predadores, mas também se tornaram parte fundamental nas cadeias alimentares emergentes, como comentam Jong-hyun Lee e sua equipe em 2018. Não apenas os esqueletos biomineralizados, mas outros aspectos importantes também foram se desenvolvendo com o Cambriano, como órgãos sensoriais complexos como os globos oculares, que foram definitivamente uma baita de uma revolução durante esse período. Outro aspecto marcante foi a bioturbação, um processo no qual os organismos começaram a interagir mais intensamente com o substrato marinho, revolvendo o sedimento e alterando as estruturas físicas e químicas do ambiente. Esse fenômeno abriu novos nichos ecológicos, permitindo que diferentes grupos de organismos se especializassem em novos habitats, conforme descrito no estudo de Lee. Em resumo, o ambiente marinho cambriano foi altamente dinâmico, caracterizado por níveis de oxigênio flutuantes, recifes em constante evolução e uma diversidade crescente de formas de vida. Essas condições únicas serviram como palco para algumas das maiores inovações evolutivas da história da vida, preparando o terreno para o surgimento de ecossistemas cada vez mais complexos. Opa, me desculpe interromper seu vídeo aqui, mas eu gostaria de pedir, por favor, se inscreve aí e deixa um gostei. É isso, voltamos para o vídeo. Com a diversificação dos primeiros ecossistemas marinhos, as cadeias alimentares tornaram-se mais complexas, impulsionadas principalmente pela interação entre predadores e presas. Essa dinâmica, conhecida como corrida armamentista evolutiva, desempenhou um papel central na evolução de novos traços anatômicos e estratégias de defesa. Como vimos na introdução, uma teia trófica saudável, na grande maioria das vezes, conta com um predador de topo. Nesse contexto surge esse cara aqui, o Anomalocaris,
o primeiro grande predador de topo registrado no registro fóssil. Anomalocaris significa camarão diferente. Os anomalocaris canadenses, a espécie mais conhecida e icônica do gênero, possuíam um corpo alongado e segmentado com 13 pares de lóbulos laterais usados para natação. Esse predador apresentava um sistema sensorial avançado, com olhos compostos grandes, montados em pendúculos e protegidos por uma pequena carapaça dorsal oval. Seus apêndices frontais segmentados possuem espinhos ventrais e dorsais especializados na captura de presas. O cone oral dos anomalocaris tinha simetria triradial, diferente do formato tetraradial observado em outros radiodontes. Essas placas eram articuladas, possibilitando fragmentar presas antes da ingestão. Internamente, o anomalocaris apresentava um sistema digestivo sofisticado, com um intestino diferenciado, onde o intestino médio possuía glândulas pareadas, sugerindo um processo digestivo mais eficiente. Evidências indicam que os lóbulos laterais eram conectados a feixes musculares, auxiliando na locomoção. Sua cauda terminava em um leque caudal, com 3 pares de lâminas laterais e uma lâmina central, contribuindo para a propulsão. Anomalocaris era um predador raptorial, altamente adaptado ao seu ambiente. Estudos indicam que esse táxon era um predador nectônico de ápice, que se alimentava de presas não biomineralizadas que viviam na coluna da água, acima dos bentos. Essa hipótese é ainda mais apoiada por evidências de visão extremamente desenvolvida observadas em anomalocaris da biota de Emu Bay, no sul da Austrália. É provável que os olhos do anomalocaris canadenses também estivessem adaptados para detectar presas em águas bem iluminadas, o que pode tê-lo excluído da caça em ambientes mais escuros, particularmente em ambientes bentônicos de águas profundas. No entanto, ele também poderia ter explorado águas mais rasas, onde o fundo do mar era iluminado. Esse predador tinha à sua disposição uma ampla diversidade de presas de corpo mole, pelágicas e nectônicas, das quais poderia potencialmente se alimentar. Entre elas estavam os artrópodes basais como Isoxides e Hymenocarinos, Waptia e Canadapsis, além de cnenóforos, Nectocaridídeos e Vetulicólios. Anteriormente havia uma discussão entre pesquisadores sobre a possibilidade de anomalocaris se alimentar de trilobitas, com base em marcas de mordidas em fósseis e coprólitos, contendo restos desses artrópodes, encontrados em locais como Emu Bay. No entanto, de acordo com Christopher Nerdin, em uma pesquisa publicada em 99, indícios fósseis demonstram que essas evidências eram na verdade atribuíveis a outros predadores carnívoros do Cambriano, como trilobitas predadores, como Redilíquia, e artrópodes com gnatobases, que são estruturas bocais trituradoras. Além disso, análises cinemáticas e biomecânicas conduzidas por Russell Bicknell e sua equipe demonstraram que os apêndices frontais de anomalocaris canadenses não eram capazes de esmagar presas biomineralizadas. Essa evidência, juntamente com os estudos de hidrodinâmica dos apêndices, sugere que esse predador de topo no Cambriano caçava presas móveis de corpo mole dentro da coluna da água iluminada. Anomalocaris foi um dos primeiros predadores de topo capazes de exercer um controle de topo, um fenômeno em que predadores regulam a abundância e a diversidade de presas em um ecossistema. Isso levou a mudanças no tamanho, na diversidade e no comportamento dos organismos presas, moldando as cadeias tróficas do Cambriano. Antes dos predadores como anomalocaris, os ecossistemas marinhos tinham menos pressão seletiva por predação. A introdução de um predador ativo e altamente móvel aumentou a pressão seletiva sobre as presas, acelerando a diversificação e o desenvolvimento de novas adaptações defensivas, como carapaças mais resistentes e comportamentos de fuga. Isso contribuiu para a complexificação das teias alimentares, introduzindo novas estratégias ecológicas que resultaram em maior diversidade de nichos. O anomalocaris foi mais do que apenas um grande predador do Cambriano. Ele teve um papel essencial na modificação das cadeias alimentares, no surgimento de novas estratégias ecológicas e na diversificação da fauna marinha. Sua presença ajudou a impulsionar a corrida armamentista evolutiva entre predadores e presas, moldando a trajetória da evolução dos primeiros ecossistemas complexos. A Anomalocaris canadensis foi o primeiro radiodonte descrito na literatura científica. Sua descoberta ocorreu em 1892, quando Joseph Frederick Whiteaves identificou fósseis encontrados no Folhelo Burgess, no Canadá. No entanto, sua verdadeira identidade permaneceu um mistério por décadas, pois seus fósseis eram erroneamente interpretados como pertencentes a diferentes organismos. Os apêndices frontais foram inicialmente classificados como pertencentes ao grupo de crustáceos. O cone oral foi interpretado como uma medusa fóssil, e o corpo segmentado foi confundido com outros tipos de artrópodes primitivos. Apenas em 1985, com o trabalho de Whitnall e Briggs, todas essas partes foram associadas ao mesmo organismo,
organismo, permitindo a reconstrução precisa do Anomalocaris. Desde então, novas espécimes foram descobertas em locais como a biota de Xinjiang, na China, e o folhelo de Emu Bay, na Austrália. Os apêndices frontais mais antigos conhecidos vêm da formação Eager Laurentia, enquanto alguns dos espécimes mais recentes foram encontrados na formação Weeks, nos Estados Unidos. A formalização do grupo Radiodonta ocorreu em 1996, quando o paleontólogo Collins classificou Anomalocaris e seus parentes dentro dessa ordem. Estudos mais recentes identificaram pelo menos 37 espécies relacionadas aos radiodontes, muitas das quais compartilham características anatômicas e ecológicas com Anomalocaris, reforçando sua importância na evolução dos primeiros predadores marinhos. O Anomalocaris canadensis está localizado na ordem Radiodonta, um grupo basal que faz parte do grupo tronco dos euartrópodes, representando um estágio evolutivo anterior aos artrópodes modernos. Estudos como os de Kuhl e sua equipe, e Daley, junto com os contribuintes, confirmaram que os radiodontes ocupam uma posição basal dentro da linhagem dos euartrópodes. Eles apresentavam características anatômicas que fornecem pistas para a aquisição de traços morfológicos dos artrópodes modernos, como olhos compostos avançados e apêndices articulados. Trabalhos subsequentes como Winter, Leroy Aubry e Patis, bem como Moisiuco e Caron, ajudaram a refinar a árvore filogenética do grupo, mostrando que os radiodontes eram altamente diversos e desempenhavam diferentes papéis ecológicos. O Anomalocaris, por exemplo, pertencia à família Anomalocarididae, caracterizado por espécies com apêndices frontais articulados e espinhosos, adaptados para a captura de presas móveis. Enquanto Anomalocaris e outros Anomalocarididae eram predadores ativos, grupos como os Tamisiocarididea desenvolveram um modo de alimentação filtrador. A família Hurdidae, por exemplo, possuía grandes carapaças cefálicas e um sistema especializado de alimentação filtradora. Já os Amplectobeluididae eram caracterizados por apêndices frontais mais curtos e robustos, adaptados para capturas diferentes. No geral, os radiodontes representam um grupo diverso dentro dos euartrópodes basais, tendo desempenhado um papel crucial na evolução inicial da linhagem. Eles foram essenciais para a estruturação das cadeias alimentares cambrianas, contribuindo para a diversificação dos ecossistemas marinhos primitivos e moldando as interações tróficas da época. Como foi dito anteriormente, a origem de predadores de topo como Anomalocaris teve um impacto profundo na dinâmica dos ecossistemas marinhos. A pressão predatória que exercia sobre suas presas levou ao início de uma corrida evolutiva, intensificando a diversificação e favorecendo o desenvolvimento de novas estratégias de defesa, fuga e predação. Ao longo das eras, muitos predadores de topo surgiram nos mais diversos ecossistemas, com tamanhos e estratégias variadas. No Cambriano, o Anomalocaris, com menos de 1 metro de comprimento, foi um dos maiores predadores conhecidos, dominando os mares primitivos como um dos primeiros predadores de topo, além de ter sido um dos primeiros grandes predadores da história da vida. Anomalocaris também entrou para a cultura popular. Ele é lembrado na série de documentários Walking with Monsters, que convenhamos, merecia um remake, além de ter um Pokémon inspirado nele, que no caso é o Anorith, e até em vídeos antigos no YouTube, como um Tribute to Anomalocaris, que pessoalmente eu acho incrível. Ao longo desse vídeo exploramos o quão fascinante é o Anomalocaris, o primeiro grande predador de topo registrado no registro fóssil. Vimos como a explosão cambriana transformou os ecossistemas marinhos, permitindo o surgimento de cadeias alimentares mais complexas e impulsionando uma verdadeira corrida armamentista evolutiva entre predadores e presas. O Anomalocaris não apenas dominou os mares primitivos, mas também moldou as interações ecológicas da época, pavimentando o caminho para a evolução dos predadores que viriam depois, de um caçador ágil do Cambriano a uma referência na cultura popular. Esse animal nos lembra como a vida no planeta sempre esteve em constante transformação e ainda está. Só para avisar também, a frequência de vídeos aqui no canal vai dar uma boa reduzida para eu postar uns vídeos maiores e mais caprichados como esse. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever e é isso. Falou, rapaziada. What the fuck is this thing? I'm an Anomalocaris. What do you do? I do my best. Aw.